Acompanhe agora as emoções do capítulo 30 de Teresa. Acompanhe agora as emoções do capítulo 42 de Teresa. Magda aborda Mariano e ele pergunta para a colega sobre Aurora. Magda apressa Mariano. Luiz evita Fernando e tenta dispensá-lo, insinuando que ele tem namorada, mas ele nega. Luísa reitera que é conservadora. Ele a elogia. Luísa acha que Fernando só quer usá-la e ele perde a paciência. Ela afirma que os dois não são iguais e ressalta que não vai mudar sua forma de ser por causa dele. Fernando admira Luísa e ela reitera que não gosta de relações passageiras. Fernando tenta beijá-la, mas ela não deixa. Ele então se retira. Teresa recebe a ligação de Luísa. Luísa conta para a amiga que foi beijada por Fernando e Teresa fica passada. Luísa informa que deu um fora nele. Ela ressalta que está com o coração acelerado. Teresa sugere que Luísa se valorize. Elas divergem sobre Fernando. Teresa volta a aconselhar Luísa. Rubens deixa esperança na vila e avisa que eles devem ser discretos. Ele a beija. Pedro e Marisa aparecem. Pablo conhece Rubens e admira o carrão dele. Pedro deseja conversar com o bigodudo. E tanto ele quanto Esperança ficam nervosos. Pedro volta a pressioná-lo. Marisa se mete e Pedro desconfia das intenções dele. Rubens desconversa. Luísa fala com Arthur e ele percebe que ela está estranha, mas ela despista. Luísa insinua que Fernando namora com Sacha. Arthur nota que Luísa se sente sozinha. Ela segue com saudades do irmão. Eles encerram a ligação. Arthur volta a exaltar a beleza de Teresa. Ele decide sair com a amada. Luísa e Fernando seguem pensativos. Arthur deseja que Teresa cite suas qualidades. Ela ressalta que se sente segura ao lado do professor e o beija. Aurora conversa com Roberto e ele lamenta a ausência de Joana. Aurora sugere que Roberto lute por Joana e ele deseja se refinar, pedindo os conselhos dela. Aurora aceita dar aulas de etiqueta para ele. Joana sofre com a solidão. Lena sugere que a costureira coma, mas ela está sem fome. Ela e Lena compartilham as tristezas. Joana admite que sente falta de Roberto. Lena a ampara. Luísa recebe uma visita e fica surpresa ao rever Fernando. Ele leva o jantar para ela. Arthur ressalta que ninguém vai voltar a pisar em Teresa e ela fica feliz. Arthur sugere que Teresa escute mais os pais, ressaltando que ela é maravilhosa. Luísa percebe que Fernando não foi ao desfile. Ele reitera que quer agradá-la e ela o chama para caminhar na praia. Rola um clima e Fernando avisa que está gostando de Luísa sim, deixando-a encabulada. Luísa decide sair do quarto. Aurora aborda Mariano e ele avisa que descobriu a verdade. Aurora admite que sim, é filha de Heitor. Mariano acusa Aurora de mentirosa e que Heitor só o privilegiou por conta dela. Aurora nega e os dois batem boca. Mariano ressalta que odeia favorecimentos. Ele deduz que Teresa pediu a ajuda de Aurora e ela confirma. A Aurora é desprezada e tenta controlá-lo, reiterando que só quis ajudá-lo. Ele ressalta que todos o fazem de idiota. A Aurora chora e ele avisa que não quer mais saber dela. A Aurora sai arrasada. Fernando promete a Luísa que vai mudar. Ela não acha que ele mude seu jeito de ser. Fernando deseja que Luísa o corrija. Os dois admitem que se gostam. Luísa pede para Fernando não magoá-la. Ela ressalta que detesta sofrer. Fernando faz uma promessa para Luísa. Aurora desabafa com Heitor, que ressalta que Mariano é muito competente. Ele percebe que Mariano descontou sua raiva em Aurora. Ela fica inconsolável e Heitor a ajuda. No dia seguinte, Esperança e Mariano conversam sobre a primeira comunhão de Pablo. A Sonsa lamenta o término do amigo com Teresa. Mariano continua triste e pensa nela. Esperança acha que Mariano vai encontrar um outro amor. Teresa cria outro e-mail e enrola Joana, decidindo se passar por Lolita Pérez. Ela jura vingança a Aida. Rubens faz uma ligação. Aida aparece e fala para o pai que não conseguiu entrar no apartamento. Ele sugere que, após o casamento, a filha more com Genoveva. Aida estranha.
e ele promete que vai comprar outro AP para ela. Aida acha que seu casamento vai ser o evento do ano. Esperança relembra que sempre foi apoiada por Teresa e Mariano, achando que vai para o altar com Rubens. Mariano deseja que Esperança seja feliz. Os dois se despedem. Aurora aparece e avisa a Mariano que vai continuar no posto de saúde. Aida e Ivone analisam um convite. Joana e Teresa surgem na universidade. Teresa sugere que Aida verifique seu e-mail. Aida decide obedecer Teresa e logo vê a foto de Rubens com a amante. Aida quase tem um derrame. Ivone também olha para a foto e abraça Aida. Teresa desfruta a situação. Esperança liga para Rubens e ele marca um encontro com ela. Esperança pede ajuda de Johnny e ele decide apoiá-la. Johnny conta que tem uma relação com Patrícia. Joana confessa para Teresa que está com saudades dos vizinhos. A descarada sugere que a madrinha visite Regina. Luísa volta a perturbar Teresa, que exige que a Cunha seja segura de si mesma. Teresa ressalta que Luísa tem que dominar seus sentimentos. Aida chora muito e Ivone acha que Teresa fez uma fotomontagem. Aida comprova que Rubens tem uma amante e decide confrontar o pai. Ivone exige que Aida mantenha a calma. Aida volta a cuspir fogo e rejeita a companhia de Ivone. Paulo conversa com a secretária de Rubens. Ele descobre que Rubens quer alguns documentos de Mayra. Paulo se oferece para ajudar a colega. Aurora cuida de uma criança e logo alfineta Mariano. Ele segue frio com ela. Aurora avisa que Mariano não é o centro do universo e dá um lacre maravilhoso nele. Mariano confronta a Aurora e ela avisa que não agiu por maldade, ressaltando que ele abriu seus olhos. Ela conta que já gosta da medicina. Mariano entrega um documento para Aurora. Ela conta que seu pai não a favorece. Teresa chega no escritório de Rubens e Paulo a confronta. Teresa o insulta e inventa que desistiu de sua vingança. Paulo acha que Teresa está morta de ciúmes e avisa que vai se casar com Aida. Para contra-atacar, Teresa revela que vai para o altar com Arthur. Luísa e Fernando chegam ao restaurante. Ela deseja uma resposta dele. Teresa admite para Paulo que sua ambição não tem limites, ressaltando que Mariano é bem melhor que ele. Teresa reitera que Paulo só prospera na vida graças a terceiros. Ele inventa que ama Aida. Teresa debocha disso e Paulo quase a ataca. Teresa ressalta que Arthur é o candidato ideal para satisfazê-la e reitera que sempre quis se superar. Teresa insinua que Paulo é burro. Aida chega no escritório e ignora Teresa. Aida descobre que o pai não está lá. Esperança e os familiares surgem no restaurante. Rubens chega e cumprimenta os pobretões. Esperança paparica Rubens. Ele relata que ama Esperança. Marisa se exalta e Pedro insinua que Rubens está velho. Rubens reitera que pretende agir corretamente com Esperança. Ela acalma os ânimos. Pedro critica o bigodudo. Rubens tenta agradar todo mundo e deseja embebedar Pedro. As crianças planejam tirar a barriga da miséria. Fernando admite para Luísa que não consegue esquecê-la. Ele insinua que segue sem estar pronto para ter uma relação séria e deixa Luísa triste. Ela devolve o presente e dá um chega pra lá nele, o deixando sozinho. Os pobretões são servidos. Marisa pega a comida com a mão e Rubens quase se mata de vergonha. As crianças se estranham. Esperança dá um lacre nos irmãos. Johnny deseja conhecer a filha de Rubens. Rubens ignora a ligação de Aida e ela segue com ódio. Rubens mente para todos. Paulo exige uma explicação de Aida e ela mostra a foto da discórdia para ele. Paulo sugere que Aida não chore. Ela segue com muita pena da mãe e ressalta que não sabe quem enviou essa foto. Logo, o tico e teco da oxigenada funciona e ela percebe que quem deu o alerta da foto foi Teresa. Ela volta a sentir ódio da rival e ressalta que Rubens não presta. Aida avisa a Paulo que não consegue se acalmar. O Pleiba insinua que a mimada está exagerando. Aida avisa que não perdoa a traição e ameaça dar cabo de Paulo se ele fizer isso. Luísa anda pela praia, pensativa em Fernando. Luísa informa a Teresa que Fernando se recusa a mudar. Ela ressalta que não consegue parar de sofrer.
Teresa sugere que Luísa priorize sua dignidade, exigindo que ela seja fria com Fernando. Luísa ressalta que já não se importa mais com o trabalho. Mariano aparece e ofende Teresa. Ela fica nervosa e Mariano conta que ela pediu favores para Aurora. Pablo convida Rubens para sua primeira comunhão e o bigodudo fica nervoso. Rubens aceita ir ao evento e todos brindam. Teresa insinua que Mariano está muito próximo de Aurora e ela exige que ele seja grato e não carrancudo. Mariano ressalta que não precisa de influência. Teresa avisa que agiu por amor. Mariano tenta reatar, mas Teresa avisa que ele não sabe agarrar nenhuma oportunidade. Agora, a discussão é sobre Arthur. Mariano insinua que Teresa está brincando com Arthur e ela o detona, reiterando que é capaz de tudo para sair da miséria. Aida reencontra o pai e ressalta que já descobriu que ele tem uma amante. A bruaca esfrega a foto da discórdia na cara de Rubens. Aida desmascara Rubens. Ele admite para a filha que teve uma amante e inventa que já terminou com ela. Aida continua revoltada e ele pede a compreensão da filha. Ela deduz que o pai montou um apartamento para Amásia. Aida despreza Rubens. Regina fala para Joana que Teresa é invejosa. Joana não concorda. Teresa aparece. Joana se retira para pegar mais ingredientes para o almoço. Teresa conversa com a mãe e inventa que deixou sua vingança de lado, mas deseja que os algozes se danem para lá. Aida reitera que Rubens não vale o que o gato enterra. Ele informa que está arrependido. Aida não acha que o pai está mesmo com esse arrependimento todo. Ele admite que por um breve período deixou de gostar da esposa. Aida não para de confrontar o pai e ele lamenta por ter decepcionado a filha. Aurora e Heitor divergem sobre Mariano. Ela pede que o pai assine um documento. Heitor sente pena de Aurora, mas ela o despreocupa. Ele deduz que vai ser confrontado por Mariano. O diretor então assina o documento. Rubens fala para Aida que vai prezar por sua família. Ele pede o sigilo dela. Aida decide abrir o jogo com a mãe. Mayra aparece e Aida a preocupa. Esperança conta para Teresa que os pobretões conheceram Rubens. Teresa revela para Beste que já tem um cartão de crédito. Esperança oferece sua ajuda para Teresa. Teresa pensa em Aida. Mayra exige uma explicação da filha. Ela acha que Aida brigou com Paulo. Rubens acalma os ânimos. Ele consegue calar Aida. Genoveva aparece e ressalta que conseguiu um estilista para Aida. Mayra se emociona e Aida decide focar em seu casório. Rubens ressalta para as duas que não quer escândalos. Genoveva não entende o comentário. Mayra confronta Rubens. Roberto deseja que Joana volte para a vila. Ele ressalta que não suporta a ausência dela. Joana o provoca e pede a ajuda dele. Mayra segue desconfiada. Rubens inventa que estava aconselhando Aida. Mayra sofre com a futura ausência da filha. Rubens acaricia a parceira e expõe seu amor falso para ela. Mayra segue comovida e Rubens a paparica. Ele pede para ela assinar alguns documentos. Aida desabafa com Genoveva, que sugere que ela não fale nada para a mãe. Genoveva ressalta que ela não pode provocar a separação dos pais. Mayra as aborda. Genoveva e Aida mostram fotos de vestidos para a dondoca. Teresa visita a Aurora e elas conversam sobre Mariano. Teresa insinua que Mariano mudou. A Aurora se aflige. Teresa coloca a amiga contra Mariano. Elas se reconciliam. A Aurora conta para Teresa que Mariano não quer saber dela. Teresa ressalta que foi afrontada por Mariano. A Aurora segue depressiva, mas Teresa a anima. Fernando fica pensativo. Luísa o vê. Fernando suspira. Sasha desfila e logo acaricia Fernando, o agarrando em seguida. Roberto e Joana procuram algumas revistas. Ela o empurra. Joana sobe na cadeira e encontra o que estava procurando. Ela quase cai, mas Roberto a segura. Eles se beijam no chão. Sasha nota que Fernando está pensativo. Ele ressalta que não pretende mudar. Os dois seguem no maior amasso. Roberto excita Joana e ela tenta dispensá-lo. Roberto insinua que Joana gosta dele, mas ela desconversa. Roberto ressalta que Joana está muito liberal e volta a beijá-la.
Os dois rastejam pelo chão e ele pede uma oportunidade, contando que arrumou até uma professora. Joana estranha e ele revela que vai ter aulas com Aurora. Roberto volta a agarrá-la. Mariano confronta Heitor, que ressalta que ele é sim muito competente. Mariano baixa a bola. Ele reitera que não quer ser favorecido. Heitor insinua que Mariano é muito do orgulhoso. Heitor exige que Mariano seja grato aos demais e ressalta que ele está sendo injusto com Aurora. Enquanto isso, Aurora aparece e Heitor sai. Mariano pede perdão para Aurora. Ela o perdoa e acha que ele não gosta dela. Ele conta que sempre simpatizou e dá uma flor para ela. Os dois fazem as pazes. Teresa conta para Arthur que não quer problemas com Aida. Ele admira a postura da noiva. Teresa reitera que sempre vai respeitá-lo. Mariano estranha ao perceber que Aurora está chorando. Ela o deixa desconcertado. Mariano segue agradando a Aurora e ressalta que ela sempre o apoiou. Mariano admite que segue amando Teresa. Luísa surge no corredor e vê Fernando e Sasha aos beijos. Luísa volta a ficar arrasada. Sasha deseja transar com Fernando. Ele a leva para a cama. No dia seguinte, Teresa fofoca com Joana. Elas se dirigem à inauguração do posto de saúde. Teresa ressalta que Joana segue esquisita. A costureira mente e as duas andam juntas. Heitor discursa e logo Mariano propõe um brinde aos demais. Ele agradece a ajuda de Aurora. Teresa fica enciumada ao ver os dois se abraçando. Fernando desperta ao lado de Sasha e pega a pulseira, continuando a pensar em Luísa. Luísa arruma suas malas, decidindo assim voltar para a capital. Joana tenta controlar Teresa. Teresa chora e sai. A Aurora afirma para Mariano que os dois vão prosperar juntos. Regina e Marisa presenteiam Mariano. Ramon pensa na esposa. Regina deseja que Mariano e Aurora encontrem o amor verdadeiro. Ramon segura a imagem da Virgem. Teresa informa ao retrato de Rosa que Mariano não pode gostar de Aurora. Regina perturba a filha. Teresa se estressa com ela e inventa que já esqueceu Mariano. Rubens pede um voto de confiança para Aida. Ele sugere que a filha se livre da foto. Aida ressalta que não confia mais no pai, mas ele promete que vai mudar. Rubens conta que Aida é uma princesa e jura para ela que sua mudança é certa. Eles se abraçam. Hernan aparece e conversa com Esperança. Ele reitera que não é casado. Esperança deseja que Hernan arrume uma esposa. Mariano cumprimenta o colega. Hernan decide colaborar no posto de saúde. Pablo apressa Roberto. Teresa puxa Aurora. Joana reencontra Heitor e ele exalta a beleza dela. A Aurora conta para Teresa que Mariano se desculpou com ela. Teresa contém seu ódio. A Aurora expõe todas as suas ilusões. Teresa acha que a Aurora vai sofrer. Sasha acorda. Fernando informa para a oxigenada que eles precisam conversar sério. Ele a dispensa. Joana e Heitor conversam sobre a amizade de Teresa e Aurora. Roberto fica irritado. Hernan agrada os presentes. Joana fala para Heitor que adora filmes. Roberto grita para chamar a atenção. Pablo também. Sasha se sente esquecida por Fernando e ele decide mudar seu jeito de ser. Sasha deduz que Fernando está apaixonado e ele confirma. Ela deseja que ele seja muita do infeliz. Pablo enche a pança. Ramon conta para os demais que não vai poder ir à primeira comunhão do garoto. Pablo fica triste. A Aurora corta o bolo. Esperança liga para Rubens e revela que Ramon não vai ao evento de Pablo. Rubens marca um encontro com Esperança. Logo ela ajuda a Aurora. Teresa felicita Mariano. Ele estranha a presença dela. Teresa volta a avisar que Mariano não tem dinheiro. Ele informa que vai chegar longe. Mariano tenta beijar Teresa, mas Pablo não deixa. Teresa perde o controle. Armando entra em cena. Marisa decide alimentá-lo. Joana deseja agradar o compadre. Armando conta para Heitor que é o faxineiro do hospital e Teresa quase se mata de vergonha. Teresa reitera para Aurora que não suporta a maldita pobreza. Rubens acha que Arthur fez intriga sobre ele, mas Arthur nega.
Rubens conta que Aida já sabe de seu caso. Arthur aconselha o amigo e revela que logo vai se casar com Teresa. Rubens não se surpreende. Arthur avisa que Teresa é inteligente e Rubens concorda. Aida encontra Teresa na vila e tenta bater nela, mas ela não deixa. Fernando surpreende Luísa e ela tenta ignorá-lo. Fernando pede para Luísa escutá-lo. Ele informa que mudou de ideia. Luísa conta para Fernando que o viu com o Sacha. Ele se declara para ela. Fernando reitera que vai fazer de tudo para melhorar e pede uma nova chance. Teresa ressalta que Aida é digna de pena. Aida se defende e Teresa admite que sim, foi ela que mandou a foto. Aida ressalta que Rubens terminou com a amante, mas Teresa gargalha na cara da inimiga e insinua que pode abrir os olhos de Mayra. Teresa sugere que Aida a peça perdão. Aida acha que a rival vai para o altar com Mariano. Arthur chega e beija Teresa na frente de Aida, que segue com muito ódio no coração. Teresa joga na cara da rival que vai ser a esposa do professor. Luísa ressalta que Fernando vai magoá-la. Ele volta a desmenti-la e descobre que ela está indo embora. Aida conta para os algozes que jamais esteve errada. Arthur informa a Jararaca que jamais privilegiou Teresa. Ele sugere que Aida seja amiga dela. Teresa baixa a guarda diante de Aida. Os pombinhos deixam Aida sozinha, cuspindo fogo. Fernando ressalta que Luísa não pode partir. Ele promete que os dois vão ser felizes e a beija. Ela o abraça e ambos caminham pela praia, decidindo dar uma chance ao amor. Luísa avisa que eles precisam se conhecer melhor, porque no momento ela ainda não quer confrontar Arthur. Fernando e Luísa seguem namorando. Aida e Genoveva voltam a detonar Teresa. Elas ressaltam que todos os homens são umas antas. Aida constata que Teresa sempre consegue o que quer. Genoveva ressalta que Teresa jamais vai ter classe. As duas oxigenadas desejam ver o vestido pessoalmente e logo são atendidas pela funcionária. A trabalhadora conta que o vestido já foi vendido. Aida não entende lhufas. Teresa surge e desfila com um vestido que Aida queria. Teresa consegue tirar a megera do sério mais uma vez. Acompanhe agora as emoções do capítulo 31 de Teresa. Teresa e Aida brigam pelo vestido e se enfrentam. Aida ressalta que Teresa está dando o golpe do baú e Arthur. Ela nega. Aida tenta agredir Teresa, mas Genoveva não deixa. Aida consegue se acalmar. Genoveva ressalta que Teresa conseguiu o que queria. A ambiciosa critica Paulo para ela. Genoveva fala para Teresa que sente pena de Arthur. Teresa conta que Paulo não para de procurá-la, mas Genoveva não acredita nisso. Teresa revela que Paulo é um drogado. Rubens conta para Esperança que Aida viu uma foto deles. Ele insinua que não vai mais se divorciar. Esperança fica com ódio. Rubens informa que Esperança não pode cometer erros. Teresa abre o jogo com Genoveva. Mayra aparece e estranha ao ver Teresa, mas a cumprimenta. Teresa conta para Mayra que está prestes a se casar. Aida dá outro vexame. Teresa manda várias indiretas para todas. Mayra exige que Teresa deixe Aida em paz. Aida dá para trás, pois teme que Teresa delate Rubens. Teresa desiste de comprar o vestido e conversa com a atendente, ressaltando que já desistiu de ficar com o noivo de Aida porque não desistiria do vestido, não é mesmo? Aida quase morre e Teresa desfruta a situação às gargalhadas. Mariano e Aurora comemoram o sucesso do posto de saúde. Ele admite que quase beijou Teresa. Aurora avisa a Mariano que ele não está raciocinando. Mariano suspira por Teresa e Aurora o aconselha. Ele ressalta que Teresa o ama. Enquanto isso, Teresa beija Arthur. Ela sugere que o noivo evite o excesso de carinho diante de Joana. Ela conta também que desistiu de comprar um vestido para evitar problemas com Aida. Arthur ressalta o quão bondosa Teresa é. Teresa insinua que quer um vestido da renomada estilista Vera. Arthur decide presentear Teresa com esse vestido. Ela o enche de beijos. Joana procura Roberto e ele tenta abraçá-la. Roberto apalpa Joana e ela o contém. Joana segue acreditando que vai fazer o vestido de Teresa. Roberto a seduz. Pablo os interrompe e Roberto fica irritado. Joana se despede dele. Paulo conta para Genoveva que não é um drogado.
A dondoca desconfia do filho e lhe dá um sermão. Genoveva desconhece Paulo. Ele culpa tanto a mãe como a Ida por suas desgraças. Paulo esvazia seus bolsos e prova que não está com nada. Ele consegue enganar Genoveva e ressalta que vai enlouquecer. Fernando e Luísa se agarram no elevador. Ele a deixa encafifada. Fernando vê alguns sapatos. Sasha aparece e tenta seduzi-lo. Fernando revela para a oxigenada que está namorando com Luísa. Sasha os felicita. Fernando recebe uma ligação. Sasha provoca Luísa e sugere que ela não se iluda com ele. As duas se alfinetam. Sasha reitera que Fernando não sabe o significado de compromisso. Teresa abre um pacote e recebe os exemplares da tese. Arthur lê a dedicatória de Teresa. Ele acha que foi homenageado pela noiva. Ela volta a enganá-lo. Heitor elogia Mariano, que descobre que vai dar uma entrevista para repórteres de uma revista famosa. Nico insinua que Paulo está começando a exagerar. O playboy desconversa e compra mais drogas pesadas. Ele deseja fazer um acordo com Nico. Teresa encontra Armando no hospital e volta a criticá-lo. Ela ressalta que o pai a envergonhou e exige que ele se demita. Armando não obedece. Teresa proíbe Armando de ir à casa de Arthur. Joana trabalha. Roberto deseja beber com ela, mas ela segue avisando que vai impressionar Teresa e tem que focar só nisso. Então, ela tenta dispensá-lo. Teresa fala para Armando que não suporta tanta humilhação. Mariano se mete. Armando se sente humilhado e sai. Mariano reitera para Teresa que ainda gosta dela. Ela confessa que não o esqueceu. Mariano tenta beijá-la, mas Teresa não deixa e exige que ele não volte a procurá-la. Roberto e Joana bebem juntos e se divertem. Roberto propõe um brinde para Joana e ela pede que ele a beije. Joana deixa Roberto impressionado e os dois se agarram mesmo. Esperança liga para Teresa e ela se faz de desentendida quanto à foto. Teresa sugere que Esperança confronte logo Mayra e coloca ideias na cabeça dela. Teresa ressalta que Esperança é muito manipulável. Rubens pede para Mayra assinar uma procuração e ela obedece. No dia seguinte, Arthur e Teresa dão outro beijo. Lena informa que Joana não dormiu na mansão. Teresa acaricia Arthur e ressalta que ele é uma tentação. A Ida fala para Rubens que quer conhecer o negócio a fundo. Rubens não gosta da ideia. A Ida relembra que vai ser a dona de tudo. Teresa encontra Paulo na vila. Ele a machuca. Mariano aparece e dá um soco em Paulo. Mariano enxota um mimado do cortiço e ressalta que Teresa jamais vai ter outro em sua vida. Mariano beija Teresa, que o corresponde. Aurora vê a cena e chora. Teresa exige que Mariano respeite sua decisão. Ele volta a assediá-la. Teresa se recompõe e corre. Mariano percebe que Teresa deixou um exemplar cair. Joana surge na cama de Roberto e acorda. Ela percebe que passou a noite com ele. Teresa grita pela Dinda. Joana acorda Roberto e não deixa ele sair do quarto. Joana se cobre com um lençol e tenta se vestir. Mariano segue com ódio e fala para Aurora que não vai deixar de perseguir Teresa. Aurora se desagrada disso. Mariano não entende por que ela está chorando. Ele avisa que vai continuar lutando pelo que quer. A Aurora dá um chega pra lá no insuportável e avisa que ele está sendo magoado. A Aurora pensa em se declarar para Mariano, mas desiste. Ele segue disposto a tudo por Teresa. A Aurora insinua que Teresa ama Arthur e ele a cala. Joana tenta arrumar a bagunça e abre a porta. Teresa confronta a Dinda e Joana tenta enganá-la. Roberto segue escondido e Joana continua fingindo. Teresa fala para Dinda que se comportou bem. Joana inventa que deu bebida para uma cliente. Teresa percebe que a Dinda está mentindo e logo entrega a cópia da tese para ela. Joana se emociona e abraça Teresa. Teresa ressalta que deve muito à madrinha. Regina aparece e Teresa percebe que perdeu um dos exemplares. Rubens conta para Genoveva que a Ida está com um contador para avaliar como andam os negócios de Mayra. Eles conversam sobre o projeto no litoral. Genoveva deseja desistir dessa empreitada, pois ressalta que Rubens quer gastar uma fortuna com Esperança. Mariano lê a dedicatória de Teresa e ela tenta recuperar o exemplar em seguida. Mariano conta que Teresa homenageou ele indiretamente. Teresa tenta negar.
Mariano reitera que dá sua vida por ela. Ela teme que ele entre em depressão por isso. Mariano volta a acariciar Teresa. Rubens decide seduzir Genoveva e a deixa encantada. Eles se beijam. Ela ressalta que não quer dividi-lo com outra. Rubens pede que Genoveva o ajude. Ela avisa que ele sempre consegue o que quer e conta que eles devem procurar mais um sócio. Os dois seguem na maior agarração. Regina lê parte da tese e deseja ir ao quarto de Joana, mas Joana impede. Teresa também tenta entrar lá. Joana se desespera. Teresa inventa para Regina que perdeu a tese. Ela invade o quarto de Joana e fica morta de passada ao ver Roberto. Fernando nota que Luísa está esquisita. Ela conta que foi alertada por Sacha. Fernando exige que Luísa confie apenas nele, mas ela segue insegura. Fernando conta que passou a noite pensando nela e que eles devem passar mais tempo juntos. Teresa quase bate em Roberto. Regina se retira. Roberto tenta agradar Teresa e Joana não consegue se explicar. Teresa ressalta que a madrinha agiu como uma qualquer. Arthur procura Rubens e ele sugere que o professor seja seu sócio. Joana chora e Teresa segue chamando a atenção dela. Ela coloca Joana de castigo. Joana admite que gosta de Roberto e exige que Teresa a entenda. Teresa avisa que a Dinda já tá velha e que Roberto vai levá-la à ruína. Teresa avisa também que Joana a decepcionou. Joana sofre e Teresa sugere que ela apenas se divirta com Roberto, insinuando que o músico não passa de um interesseiro. Johnny mostra sua casa para Patrícia. Pedro aparece e conhece Patrícia. Ela conta para o sogro que é neta do patrão de Johnny. Marisa pede sigilo a Pedro. Pedro ressalta que eles não podem namorar às escondidas. Teresa e Aurora conversam sobre Mariano. Teresa ressalta que não pretende terminar com Arthur. Joana finaliza o vestido de Aurora e continua chorosa. Aurora insinua que Heitor gostou de Joana. Teresa pensa em um novo plano. Esperança acha que Rubens voltou a enganá-la e eles perdem a paciência um com o outro. Esperança exige que Rubens vá à primeira comunhão de Pablo. Ele conta que não pode aparecer no evento. Esperança avisa que Rubens não apoia em nada e também não vai estar disposta a esperá-lo para toda a vida. Rubens agarra a Esperança. Horas depois, ele volta a procurar Rubens e o professor decide se associar a ele. Rubens comemora e Arthur abaixa sua oferta. Joana insinua que Roberto se aproveitou dela. Ele sugere que ela pare de ser infantil. Joana reitera que Roberto perdeu sua chance e dá um fora nele. Roberto insinua que Joana virou uma metida por causa de Teresa. A galera surge na primeira comunhão de Pablo. Pedro nota a ausência de Rubens. Rubens aparece e presenteia Pablo. O garoto adora seu autorama. Joana e Teresa aparecem e Rubens fica abismado ao encontrar a descarada. Acompanhe agora as emoções do capítulo 45 de Teresa. Patrícia cumprimenta Armando e ela conhece Joana e Regina. Johnny beija Patrícia. Teresa encara Rubens e o aborda. Ela avisa que vai guardar o segredinho dele. Rubens descobre que Teresa é a melhor amiga de Esperança. Paulo mostra um falso exame para Genoveva e reitera que não tá metido com droga nenhuma. Ela acredita no filho e tenta acariciá-lo, mas ele não deixa, fazendo drama. Paulo conta para Nico que o plano deu certo. Teresa deixa Rubens aflito. Ela avisa que é confiável. Teresa conta que sempre foi vizinha de Esperança e garante que não vai falar a verdade para Aida. Esperança reitera para o amante que sempre conta com a ajuda de Teresa. Teresa conta que Arthur também é discreto. Ela aborda Pablo. O garoto segue feliz. Marisa, Pedro e Regina fofocam. A lavadeira insinua que Teresa não ama Arthur. Aurora decide rezar por Pablo. Mariano a acompanha. Aurora segue em oração e deixa Mariano impressionado. Ele também reza pelo garoto. Mariano abraça Aurora. Teresa vê a cena e chora. Patrícia garante que despistou o avô para Johnny. Rubens demonstra seu ódio para Esperança. Ela o desconhece. Rubens sugere que Esperança acabe sua amizade com Teresa, achando que foi ela quem mandou a foto para Aida. Esperança recusa essa afirmação. Teresa aborda Aurora e contém sua raiva. Magda liga para Mariano. Teresa sugere que Pablo tire uma foto com Rubens e Esperança.
Rubens deseja ir embora. Esperança beija o amante e Aurora vê a cena. Roberto avisa a todos que o padre chegou. Ela apressa os amigos. O sacerdote discursa e acha que Aurora e Mariano são um casal. Ele sugere que os fiéis não sejam ambiciosos. Acaba a cerimônia. Esperança felicita a Aurora. A Aurora pede para conversar com ela. Johnny as interrompe e todos posam para a foto. Regina percebe que Teresa está sofrendo, mas ela disfarça. Regina insinua que a filha vai ser infeliz. Pablo decide brincar. Mariano e Aurora se elogiam. Ele avisa que ela vai ser uma mãe incrível. Teresa segue arrasada. Roberto leva Joana para o altar e informa que eles não transaram. Roberto conta que jamais desrespeitaria Joana. Esperança fala com os pais. Ela inventa que Rubens teve um assunto urgente de trabalho para resolver. Os velhinhos ressaltam que ele não agiu bem. Todos voltam para casa. Aurora pensa em abordar Esperança. Aida fala para Rubens que não quer Arthur em seu casório. Ele conta que se associou ao professor, então ele tem que ir sim. Aida discute com Rubens e ressalta que não quer nunca mais voltar a ver Teresa. Rubens sugere que Aida seja amiga de Teresa. Aida garante que não confia mais no pai. Ele avisa que não vai ficar à mercê dos caprichos dela. Pablo admira seu bolo. Teresa dá uma bike nova pro garoto. Fernando segue com Luísa. Arthur liga pro amigo e conta que Fernando também é sócio do projeto no litoral. Fernando comemora. Arthur revela que pretende ir ao litoral o mais rápido possível. Eles conversam sobre Luísa. Aurora brinca com Pablo. Mariano repreende Teresa e insinua que ela só quer se amostrar. Teresa não dá bola para Mariano e avisa que vai ter tudo o que quer. Mariano tenta beijá-la, mas Pablo impede. Pedro conversa com Patrícia e estranha ao ver a garota de uniforme. Johnny conta para Pedro que Patrícia fugiu de Porfírio e ela exige sigilo do sogro. Patrícia comove Pedro. Teresa pede para Aurora conquistar Mariano. Aurora ressalta que ele não vai desistir da amiga. Teresa pede sua certidão de nascimento para Regina. Luísa decide abrir o jogo com Arthur e Fernando também. Luísa acha que Arthur não vai aprovar seu relacionamento. Fernando a despreocupa. Luísa conta que quer organizar o casamento do irmão. Os dois conversam agora sobre Paloma. Luísa acha que Arthur vai ser feliz com Teresa. Acompanhe agora as emoções do capítulo 32 de Teresa. Mariano insinua que Teresa vai enganar a Deus. Ela pede o apoio dos pais e Armando comemora ao descobrir que a filha vai se casar na igreja. Regina sugere que Teresa cumpra seu juramento. Genoveva visita Rubens e nota que ele está estranho. Rubens sugere que a Dondoca convença Aida a se dar bem com Teresa, até porque ele não pode se dispensar Arthur. Genoveva conta para Rubens que conseguiu outro sócio. Paloma revela para Martim que quer ser sócia de um projeto. Fernando admira o colar de Luísa. Ela sente saudades dos pais e desabafa. Luísa ressalta que está muito feliz. Fernando reitera que todos sentem orgulho dela. Ele planeja visitar o túmulo dos sogros. Martim aconselha Paloma e ela conta que precisa de recursos para a fundação. Martim e Paloma fazem um acordo e programam uma viagem para o litoral. Teresa insinua que Roberto não combina com Joana. Ele se irrita e assedia Joana. Ela ressalta que ele não se explicou a tempo. Roberto avisa que apenas a colocou na cama. Joana reitera que ele não vai conquistá-la. Aurora conta para Patrícia que é apenas amiga de Mariano. Aurora sugere que a moça colabore no posto de saúde. Patrícia gosta da ideia. Pedro volta a aconselhar o filho, que ressalta que não pretende terminar com Patrícia. Pedro reitera que o filho está procurando problema. Marisa pede para Johnny ir ao mercado. A Aurora consegue falar com Esperança e confessa para Sonsa que conhece Rubens. A Aurora abre o bico e revela que Rubens é casado. Johnny e Pedro escutam a fofoqueira e se revoltam. Johnny chacoalha a Aurora. Mariano se mete. Teresa e Esperança se trancam no quarto. Mariano consola a Aurora. Esperança pede para Teresa pegar os documentos do divórcio. Teresa exige que a amiga confronte Rubens. Marisa e Johnny confrontam Esperança e Teresa ressalta que a Aurora falou demais, como sempre. Teresa sugere que a Aurora pare de ser fofoqueira. Pedro acaba com a festa. Roberto decide sair com as crianças. Todos os convidados se retiram. Pedro agradece a ajuda de Aurora.
Mariano sugere que Pedro entenda a filha. Pedro não segue o conselho dele. O pai de Pablo destrói o autorama do moleque. Marisa e Johnny discutem com Esperança. O Nanico quer quebrar a cara de Rubens. Esperança confessa que sempre soube da verdade e leva um tapa na cara de Marisa. Mariano conta para Aurora que a verdade precisava vir à tona. A Aurora conta que os pais de Aida não pretendem se divorciar. A Aurora sente pena de Aida e ressalta que Teresa também sabia de tudo. Mariano relembra que Teresa é amiga de Esperança. A Aurora segue chorando. Mariano decide pagar um sorvete para a bocuda. Ela reitera que adora a companhia dele. Marisa se decepciona com Esperança e ela tenta se explicar para todos. Esperança é pressionada e confessa que ganha dinheiro de Rubens. Johnny e Marisa se indignam. Pedro ressalta que Esperança vai ser abandonada pelo bigodudo. Ela acha que Rubens a ama. Pedro expulsa a Esperança de casa. Roberto ensina Pablo a andar de bicicleta. E logo ele se insinua para Joana. Teresa recebe a visita de Rubens e pede um favor para ele. Rubens acha que vai ser chantageado, mas Teresa avisa que o favor é que ela não aguenta mais ser desrespeitada pela filha dele e avisa que tem provas contra ele. Então, os dois se ameaçam e Teresa exige que ele a obedeça e controle a ida. Arthur aparece. Teresa descobre que o noivo se associou ao bigodudo e gosta da notícia. Teresa convida Rubens para jantar. Ela o deixa em uma saia justa. Teresa recebe uma ligação e se retira. É Esperança contando que foi expulsa de casa. Teresa sugere que a amiga peça asilo a Rubens. As crianças lamentam o término da festa. Eles sentem pena de Esperança e Aurora os consola. Roberto deseja ter filhos com Joana. Ela fica chateada. Joana sugere que Roberto a reconquiste. Ele adverte. Johnny continua revoltado e Pedro se tranca no quarto. Hugo percebe que o autorama foi destruído e fica triste. Mariano descobre que Esperança foi expulsa da vila. Johnny deseja que Rubens cumpra sua promessa e descobre que Mariano já sabia da verdade. Johnny bate em Mariano. Esperança entra no apartamento e Rubens se assusta ao vê-la. Ela conta que Marisa e Pedro descobriram tudo. Rubens insinua que Esperança não mediu os riscos. Ela exige que ele apresse o divórcio. Rubens culpa a Esperança por tudo isso e ressalta que ela é uma brega. Rubens sugere que Esperança o esqueça. Ela não sabe o que fazer. Rubens insinua que Esperança o manipulou e pede as chaves do apartamento. Genoveva surge quase nua e faz de Esperança quase se descontrolar. Mayra e Aida chegam na mansão. Aida volta a provocar Teresa e elas batem boca por Paulo. Mayra cumprimenta Arthur. Teresa relembra que pode abrir o bico. Aida controla Teresa e se retira. Teresa pede para conversar com Mayra. Esperança tenta bater em Rubens, mas ele a segura. Ela amaldiçoa o ex-amante e sai. Genoveva ressalta que Rubens perdeu Esperança. Ela deseja voltar a transar com ele. Ele se despede da dondoca. Roberto perturba Mariano e ressalta que ele errou ao ficar calado. Mariano conta que Johnny não quer saber dele e deduz que Rubens não vai se divorciar. Mariano decide procurar Teresa. Rubens chega na mansão. Teresa faz Mayra descobrir que Rubens tem um negócio no litoral. Rubens enrola a esposa. Lena avisa a Teresa que ela tem uma visita. Aida vê Esperança com uma mala que pede ajuda para ela. Teresa não sabe como ajudar Esperança e ela ressalta que está desesperada. Teresa revela que Rubens e Mayra estão na mansão. Esperança decide confrontar o amante e a madame. Teresa controla a amiga. Mayra conversa com Arthur e avisa que não vai julgá-lo. Rubens e Mayra o apoiam. O professor planeja seu casamento. Teresa reitera para Esperança que Rubens não vale 1 centavo. Ela insinua também que Rubens tem várias amantes. Joana aparece e descobre o que aconteceu, consolando Esperança. Teresa sai do quarto. Mariano e Roberto conversam sobre Joana. O músico sugere que Mariano saia com a Aurora. Mariano relembra que a Aurora é amiga de Teresa. Roberto o deixa confuso. A Aurora pede desculpas para Esperança e deseja ajudá-la. Esperança conta que está com Teresa agora. Joana conversa com a afilhada. Teresa pede para Dinda não deixar Esperança ir até a sala de jantar.
Esperança despreocupa Teresa. Rubens e Mayra fazem planos para o futuro. Teresa volta e avisa que estava ajudando uma amiga. Ela deixa Rubens meio sem jeito. Mayra fofoca com Teresa. Teresa fica de indiretinha para Rubens e ele fica muito nervoso. Ela conta que vários casados não prestam. Joana sugere que Esperança se valorize mais, mas ela quer morrer. Esperança percebe que Rubens jamais a amou. Joana acha que Esperança vai superar isso. Esperança segue com o coração partido e deixa Joana comovida. Mayra ressalta para Teresa que as esposas não merecem ser traídas. Teresa desconversa esse papo. Rubens conta para Arthur que a obra da Lua Turquesa está prestes a começar. Teresa percebe que o noivo não gostou do nome do projeto. Rubens segue animado. Arthur tem uma lembrança. No passado, o professor transa com Paloma. De volta à atualidade, Teresa nota que Arthur ficou encabulado. Ele a enrola. Paloma pensa em Arthur. No passado, eles leem um livro chamado Lua Turquesa. Arthur beija Paloma. De volta à atualidade, ela sente falta do professor. Rubens e Mayra entregam o convite de casamento de Aida para Teresa. Teresa ressalta que quer ser amiga de Aida. Raul sugere que Paulo mude seu estilo de vida. Paulo percebe que o amigo continua gostando de Aida e ele conta que vai viajar agora. Paulo ameaça o amigo. Aurora e Aida se encontram e ela tenta arrancar informações da loira. Aida estranha os questionamentos de Aurora e a convida para seu casório. Teresa ressalta que Rubens e Mayra são um ótimo casal. Esperança os observa. Ela escuta as palavras de Mayra. Rubens avisa que vai viajar com a esposa e os dois seguem no maior climinha. Rubens fala para Teresa que o dinheiro move o mundo. Mayra ressalta que o marido não está poupando gastos para a cerimônia. Joana tira a esperança de cena. Aida reitera para Aurora que detesta Teresa. Aurora defende a amiga. Aida garante que Teresa não vale um centavo. Joana exige que Esperança pare de chorar. Esperança avisa que Mayra não é uma má pessoa. Teresa tenta marcar outro jantar com Rubens. Ela pensa até em convidar Genoveva. Rubens e Mayra gostam da ideia. Os dois se despedem de Teresa e Arthur. O professor ressalta que a noiva é uma ótima anfitriã. Arthur deduz que Esperança está na mansão. Teresa confirma. Mayra confessa para Rubens que simpatiza com Teresa. Os dois a elogiam. Mayra deseja aconselhar Aida. Rubens a apoia. Esperança teme o seu futuro. Joana sugere que ela fique em sua casa. Esperança aceita o convite. Teresa acaricia a amiga e sugere que ela acabe logo com o casamento de Rubens. Teresa informa que Mayra tem que descobrir tudo. Esperança fica muito nervosa de enjoo. Teresa decide alimentá-la, mas Esperança continua um lixo. Teresa deduz que Esperança pode ter pegado o bucho. A Aurora conta para Heitor que está se aproximando de Aida. A Aurora conta para o pai que Mariano segue lutando por Teresa. O diretor insinua para a filha que Mariano não ama Teresa. Esperança fica muito nervosa e Teresa pede para a amiga fazer um teste de gravidez, até porque uma criança muda tudo. Elas escutam uma serenata. Roberto e Mariano soltam a voz e Teresa se assusta. Joana teme que Arthur descubra o que está havendo. O professor aparece e Teresa inventa que a serenata é para a vizinha. Os dois conversam sobre Esperança. Esperança aparece e ressalta para Arthur que não quer prejudicá-lo. Ele descobre que Esperança foi expulsa de casa. Esperança conta que não vai voltar para Rubens. Teresa e Arthur pedem para Esperança descansar e ela aceita. Teresa sugere que Joana entre em ação. Arthur ressalta que Rubens priorizou a família. Teresa conta para o noivo que Rubens tem outras amantes. Ela segue pedindo a ajuda de Joana. Genoveva pensa em Paulo. Os cantores continuam soltando a voz. Roberto tenta impressionar Joana. Mariano suspira por Teresa. Arthur ressalta que não concorda com a postura de Rubens. Teresa faz sinal para a madrinha e ela tenta levar o amado para outro quarto. Arthur decide pôr fim na serenata. Ele vê Roberto e Joana fica nervosa. Teresa conta para Arthur que a serenata é para Dinda. Teresa pede para Joana dispensar logo Roberto. Joana fica encurralada e sai da mansão. Roberto pula e Joana chama a atenção dele. Ela exige que os dois saiam da porta alheia. Roberto pede um beijo para Joana e ela o corresponde. Mariano deseja enfrentar Teresa.
Joana dá um sermão em Mariano, que grita por Teresa, apavorando Joana. Ele deseja invadir a mansão. Joana inventa que Teresa saiu com Arthur. Mariano segue louco e Joana exige que Roberto leve o embuste para a vila. Mariano decide continuar de plantão. Roberto convence Mariano a obedecê-lo. Teresa conta para Arthur que não gosta do pretendente da Dinda. O professor relata que muitos enlouquecem por amor. Joana acalma Teresa, que vai para o quarto. Ela pega o urso e segue suspirando por Mariano. Joana conta para ela que Mariano queria confrontá-la. Teresa avisa a madrinha que não quer Roberto na mansão. No dia seguinte, Arthur e Teresa trabalham. Ele conta que está focado no negócio e Teresa sugere que ele tome cuidado com Rubens. O professor ressalta que Rubens é um bom profissional. Teresa conta que vai continuar apoiando Esperança. Os dois seguem com pena da coitada. Fernando avisa a Luísa que eles vão ter muito trabalho. Os dois decidem nadar. Os celulares ficam na mesa. Mariano lava o táxi e Johnny aparece, tentando até ignorá-lo. O Nanico ressalta que Mariano é um traidor e eles batem boca. Johnny reitera que Esperança destruiu um casamento. Mariano sugere que o Nanico volte a dirigir o táxi. Johnny conta que não precisa da ajuda de Mariano. Teresa entrega um teste de gravidez para Esperança e deseja, assim, estragar o casamento de Aida. Teresa torce para que o teste dê positivo. Genoveva visita Rubens e o agarra. Ela avisa para o bigodudo que eles têm que conhecer Paloma. Rubens estranha ao ouvir o nome de Paloma. Esperança sai do banheiro e Teresa tenta controlar sua ansiedade. Esperança descobre que está gravidíssima e Teresa sorri discretamente. Ela ressalta que Esperança não se cuidou. Esperança não quer ter o filho e Teresa a desconhece. Esperança conta que está desamparada. Teresa avisa que uma criança sempre é uma bênção e reitera que Rubens é obrigado a bancá-la. Esperança teme a reação do bigodudo. Teresa volta a desfrutar a situação da amiga. Aurora entrega as correspondências para Mariano. Ele abre o envelope. Mariano conta que foi aprovado em uma residência de hospital. Ela o abraça. Mariano demonstra sua felicidade para Aurora e ela sente muito orgulho. Arthur nota que Esperança está pálida e ela disfarça. Teresa se despede de Arthur. Lena também entrega as correspondências para o patrão. Arthur derruba tudo e acaba folheando uma revista vendo Luísa e Fernando aos beijos. Enquanto isso, Fernando conta para Luísa que Oriana, a mãe dele, é muito ocupada. Luísa deseja reencontrar a sogrinha. Fernando exalta as virtudes da mãe. Ele conta que quer apresentá-la como sua namorada para Oriana. Arthur liga para a irmã e Luísa não atende. Arthur segue com ódio de Fernando. Luísa acha que Oriana se esqueceu dela, mas Fernando a desmente. Luísa deseja acalmar Arthur. O telefone segue tocando e Arthur fica com muito ódio. Ele liga para o hotel. Acompanhe agora as emoções do capítulo 33 de Teresa. Esperança chega na casa de Joana. Roberto assusta Joana e eles falam sobre a serenata. Roberto conta que quer ganhar a confiança de Teresa. Esperança os escuta. Fernando e Luísa seguem no maior amasso e ignoram as ligações. Arthur deixa recado na caixa postal de Fernando e joga o telefone longe. Rubens não entende nada e, para mudar de assunto, conta para Arthur que Genoveva vai se encontrar com a nova investidora. Arthur avisa que vai viajar para o litoral e percebe que seu telefone ficou todo danificado. Ele conta para Teresa que vai viajar e ela odeia a notícia. Arthur desliga na cara de Teresa. Ela fica furiosa e deixa um recado para Luísa em seguida. Ela ressalta que Arthur não pode viajar sozinho. Teresa jura vingança ao noivo e decide ir à vila. Por telefone, Mariano fala com um repórter. Teresa aparece e conta que escutou a serenata dele. Mariano reitera para Teresa que a venera. Ele a beija e os dois se agarram muito. Mariano pede para ficar com Teresa. Ela ressalta que tem compromisso com Arthur. Mariano exige que ela termine com o noivo e Teresa admite que está confusa. Ele avisa que pode fazê-la feliz e ela avisa que precisa refletir. Teresa conta para Mariano que vai para Cancún. Teresa inventa para Mariano que vai viajar com uma amiga.
Os dois se beijam. Mariano conta que vai fazer uma especialização e ressalta que vai ser pediatra. Teresa o parabeniza. Mariano planeja dividir um consultório com outros médicos e Teresa o estimula. Ela sugere que ele continue lutando pelo que quer. Os dois se abraçam. Aurora conversa com Regina, que decide hospedar Esperança. Esperança conta que não se sentiu bem na casa de Joana e insiste para pagar o aluguel do quarto de Teresa. Regina dá as boas-vindas para Esperança. Teresa fala para Mariano que precisa ir embora e avisa que vai conhecer o mar. Mariano faz uma promessa para Teresa e os dois se despedem. Teresa dá para trás e volta a agarrar Mariano. Aurora ajuda a Esperança, que continua chorando. Aurora sugere que Esperança não se atormente e tenta consolá-la. Esperança volta a se descontrolar e deixa Aurora alarmada. Esperança conta que não vive sem Rubens. Genoveva conta para Rubens que Teresa difamou Paulo. O infiel reitera que o genro não pode se drogar. Genoveva acalma Rubens e avisa que não suporta a Teresa. Rubens sugere que Genoveva mude sua atitude diante da rival. Ele informa que Teresa quer reunir os sócios do projeto Lua Turquesa na casa de Arthur. Paloma aparece e conhece Genoveva e Rubens. Teresa encontra um livro chamado Lua Turquesa e acaba lendo a dedicatória de Paloma, descobrindo assim o motivo de Arthur ter ficado pensativo na noite anterior. Fernando caminha pelo hotel e Arthur grita. Ele intimida o amigo e esfrega a revista na cara dele. Paloma decide se associar aos vilões e eles comemoram. Ela conta que Martim é seu representante. Arthur empurra Fernando e o chacoalha. Um segurança contém Arthur, enquanto Fernando garante que ama Luísa. Ele tenta falar com Luísa e Arthur segue com ódio. Mariano dá a notícia da especialização para Arthur e faz planos para o futuro, desejando ser independente. Luísa segue em ação. Arthur a confronta e exige que Luísa volte logo para a capital. Teresa aborda Joana e descobre que Esperança vai ficar em seu quarto. Teresa revela para Dinda que vai para Cancún e ela não gosta da notícia. Arthur insinua que Fernando está se aproveitando de Luísa, mas ela nega e elogia Fernando. O professor reitera que Fernando tem uma amante e exige que Luísa se dê conta. Luísa não obedece o irmão. Joana ressalta que Teresa está gastando o dinheiro dos outros. Teresa insinua que precisa ajudar Luísa e inventa que Arthur viajou a negócios para outro estado. O professor continua indignado. Luísa segue acreditando em Fernando, achando que ele mudou, mas Arthur desdenha disso. Luísa decide permanecer em Cancún. Arthur fica chocado e os dois não param de brigar. Teresa sugere que Joana engane os compadres. A costureira decide voltar para a vila. Teresa surge no aeroporto e conta que um idoso furou a fila. Teresa compra uma passagem de primeira classe. Ramon conversa com Mariano e sente orgulho do filho. Mariano conta para Ramon que pode reatar com Teresa. Ramon insinua que o filho não tem amor próprio. Teresa chega em Cancún e corre. Ramon dá um lacre em Mariano, que reitera que Teresa só tá confusa. Ramon informa que não vai apoiar o filho e exige que ele deixe de ser trouxa. Mariano acha que Teresa vai mudar, mas Ramon o desestimula, ressaltando que ela não é digna do amor dele. Mariano exige que o pai não se meta em sua vida. Teresa conhece o mar e fica encantada. Ela molha os pés e pensa em Mariano. Hernan pede para Esperança dar um presente para Pablo. Ela segue depressiva e conta que foi descoberta pelos pais. Hernan a abraça. Teresa entra em seu quarto e segue abismada com o luxo. Ela planeja usar a jacuzzi, enquanto um funcionário do hotel se põe às ordens dela. Teresa rodopia pelo quarto e se joga na cama. Aurora dá aulas de boas maneiras para Roberto. Ele esbarra em Heitor. O diretor cumprimenta a filha. Aurora fala para o pai que não pode sair do posto de saúde. Heitor deseja provar o tempero de Joana. Joana aparece e Heitor flerta com ela. Aurora os observa. Teresa surge na varanda. Ela liga para Arthur, mas não consegue falar com ele. Teresa inventa para Joana que já está com Luísa e segue vendo a paisagem. Luísa conta para Arthur que não acredita em Sasha.
Ela explica como tudo aconteceu para o irmão e reitera que Fernando está disposto a assumi-la. Ela pede para o irmão confiar nela. Luísa informa a Arthur que não ouviu o toque do telefone e ele começa a se acalmar. Luísa reitera que vai ser feliz. Arthur continua desconfiado. Luísa conta que não conseguiu falar com Teresa. Ele decide ligar para a amada. Luísa insinua que Teresa vai dar uma bronca em Arthur. Teresa desfila pela praia e o chapéu dela voa. Fernando o apanha e os dois se conhecem. Fernando fica encantado com a beleza de Teresa. Ela conta que está esperando o noivo. Fernando sugere que a desconhecida aproveite as férias. Rola um clima e Teresa segue deslumbrante, não conseguindo fazer com que Fernando pare de olhá-la. Esperança conta para Hernan que decepcionou os pais e relembra que encontrou Rubens com outra. Esperança admite que foi uma burra. Hernan a compreende. Esperança reitera que Hernan é um grande apoio. Ela acaba desmaiando. Arthur entra em contato com Teresa e ela avisa que está no hotel. Arthur decide encontrá-la. Teresa avisa que há vários bonitões na praia. Joana relata sua viuvez para Heitor. Aurora os deixa a sós. Heitor convida Joana para ir ao cinema e ela aceita. Luísa encontra Teresa e conta que Arthur estava com ciúmes. Teresa ressalta que Luísa está radiante. As duas se elogiam. Luísa deseja que Teresa conheça Fernando. Teresa sugere que a amiga sempre desconfie dele. Arthur reitera para Fernando que precisa cuidar de Luísa. Os dois se reconciliam. Arthur ressalta que vai ter um grande cunhado e brinca com Fernando. Fernando descobre que Teresa está na cidade. Mariano assovia e Aurora estranha. Ele conta que Teresa tem dúvidas sobre o casório. Ele acha que vai ser escolhido pela amada. Aurora torce pela felicidade dos dois. Ela sai e volta a chorar. Arthur aborda Teresa e ela se desagrada com o noivo. Arthur volta a se desculpar com Teresa e ela avisa que ficou a pura angústia. Arthur conta que seu telefone quebrou. Eles decidem ficar uns dias no litoral. Teresa inventa que discutiu com Joana e avisa que está adorando Cancún. Arthur sugere que Teresa converse com os familiares. Esperança revela para Hernan que está grávida. Ela conta que o bebê vai chegar em um péssimo momento. Hernan sugere que Esperança ame seu filho. Arthur conta para Teresa que vai levá-la para um restaurante chique. Ela decide fazer compras. Teresa volta a seduzir o amado. Eles vão ao shopping. Teresa experimenta algumas joias e explora Arthur. A noite cai. Luísa apresenta Fernando para Teresa e eles percebem que já se conhecem. Fernando reitera que Teresa é maravilhosa e Luísa estranha o comentário. Fernando relembra que a conheceu na praia. Arthur beija a noiva e Fernando se incomoda. O quarteto conversa. Arthur ressalta que Luísa não é mais uma garotinha e Fernando concorda. Teresa celebra a felicidade da amiga. Luísa exalta as virtudes da cunhada. Todos brindam. Heitor conta para Joana que sempre gostou de ir ao cinema. Eles voltam a comer juntos. Joana revela que sempre foi apegada a Teresa e relembra que engravidou junto com Regina. Heitor fica surpreso e Joana conta que teve uma gravidez tranquila, mas que a criança nasceu morta. Ela revela que não pode mais ter filhos. Joana conta que Teresa lhe devolveu a vida e reitera que a vê como uma filha. Arthur e Teresa planejam a lua de mel. O funcionário surge com as roupas. Teresa ressalta que Arthur voltou a mimá-la. Ele avança o sinal com a amada e deseja transar com ela, mas ela o contém e tenta enganá-lo. Ele ressalta que quer passar a noite com ela. Mariano pensa em Teresa. Roberto aparece e ajuda Mariano. Ele acha que Teresa vai terminar com Arthur. Mariano deseja se casar com a amada. Teresa quase cede às investidas de Arthur, mas não consegue esquecer as palavras de Mariano. Teresa exige que Arthur respeite sua decisão, mas ele não para de agarrá-la. Teresa insinua que só quer perder a virgindade na lua de mel. Ele decide respeitá-la. Arthur deixa Teresa sozinha
e aliviada. Teresa relembra sua transa com Mariano e sofre com a ausência tanto dele quanto de sua virgindade. No dia seguinte, Aida volta a detonar Teresa para Aurora. Aida ressalta que Teresa é uma interesseira. As duas não chegam a um acordo. A Aurora descobre que Arthur também está em Cancún. Aida insinua que Teresa resolveu adiantar a lua de mel. Regina mostra seu tricô para Esperança. Pedro aparece e vê a enteada. Ele a critica e Regina se mete. Pedro reitera que já não vê Esperança como uma filha e exige que ela se afaste dos irmãos. Aurora decide abrir o jogo com Mariano e revela que Arthur e Teresa estão juntos em Cancún. Mariano reage furioso com a revelação de Aurora. O pateta quebra tudo e acha que Aida está difamando Teresa, mas Aurora nega. Ela sente pena do coitado. Mariano sai. Fernando conversa com Teresa e ela conta que conhece o passado dele. Fernando garante que ama Luísa. Teresa se retira e Luísa aparece. Fernando beija a amada. Mariano destrói uma mesa e vários objetos. Aurora fica estarrecida. Mariano avisa que tá um caco e ressalta que voltou a ser enganado por Teresa. Aurora o abraça e ele desaba nos braços dela. Aurora quase beija Mariano no momento. Teresa reencontra Arthur, que conta pra noiva que Fernando tem muitos milhões para receber. Teresa fica passada e deseja conhecer Oriana. Arthur fala para Teresa que já confia em Fernando. Mariano recua e alivia Aurora. Ela ressalta que precisava abrir os olhos dele. Mariano agradece a ajuda da fofoqueira. Ela sugere que ele se anime. Mariano decide esquecer Teresa. Aurora volta a abraçá-lo. Os casais fazem um passeio de barco em Cancún e namoram. Arthur e Teresa seguem abraçadinhos, Luísa e Fernando também. O clima romântico paira pelo ar. Johnny deseja arrumar outro emprego. Ele conta que precisa ajudar a família. Patrícia o acaricia e Porfírio vê a cena. Aurora e Mariano aparecem. Patrícia pede ajuda dos amigos. Aurora volta a convidá-la para colaborar no posto de saúde. Joana conta para Regina que Teresa viajou para ajudar Luísa. A lavadeira fica desconfiada e reitera que Arthur e Teresa não podem ficar sozinhos. Regina ressalta que a filha sempre faz o que quer. Joana exige que a comadre confie na filha. Porfírio deseja que Patrícia faça algo de útil. Aurora promete cuidar da moça. Mariano entrega seu cartão para Porfírio. O resmungão decide conhecer o posto de saúde. Patrícia sai com o avô. Mariano levanta a bandeira branca para Johnny. Ele deseja que o Nanico continue dirigindo o táxi. Johnny evita Mariano. Esperança aborda Marisa e se declara para a mãe. Ela expõe sua decepção para a filha e relembra que teve uma juventude infeliz, temendo que assim ela repita sua história. Esperança pede desculpas e conta que se apaixonou por Rubens. Marisa aconselha a filha e elas se abraçam. Marisa reitera que não vai deixar de amá-la. Esperança revela que foi abandonada pelo amante. Porfírio revisa as instalações do posto de saúde e provoca a Aurora. Patty inventa para o avô que precisa colaborar em um projeto social por ordens dos professores. Esperança desabafa com Marisa e as duas detonam Rubens. Marisa avisa que a paixão não sustenta uma relação. Esperança decide seguir em frente de cabeça erguida e ressalta que não quer ficar longe da mãe. Marisa fica emocionada. Arthur e Teresa conversam sobre o projeto Lua Turquesa. Teresa sugere que o noivo fique com uma unidade do prédio. Arthur fala para Teresa que eles vão percorrer o mundo. Acompanhe agora as emoções do capítulo 34 de Teresa. Aurora e Mariano trabalham e Dário aparece, os convidando para sair. Mariano não pretende ir a uma boate. Aurora convence Mariano a aceitar o convite de Dário. Roberto ajuda Joana, que segue muito animada com o vestido de Teresa. Roberto conta que Teresa pode reatar com Mariano, mas Joana não acredita nisso. Roberto tenta brincar com Joana, mas só faz ela se irritar. Ele volta a dizer que quer ter filhos e deixa Joana chateada. Ela reitera que não vai ter filhos com ele e exige que ele saia logo de sua vida, o deixando arrasado. Mariano e Aurora dançam na boate e se divertem. Hernan dá ácido fólico para Esperança e sugere que ela descanse. Esperança segue o conselho de Hernan.
Ele recomenda uma ginecologista. Mariano e Aurora requebram a bunda. Ele ressalta que Aurora é bem divertida. Aida aparece e tanto ela como Paulo humilham Mariano. Mariano quase ataca Paulo e Aurora avisa que ele merece respeito. Aida e Paulo fofocam. Mariano se irrita com as amizades de Aurora e ela pede para ele não ligar para os demais. Joana e Regina conversam sobre Luísa. Ela deseja falar com Teresa e volta a se afligir, mas Joana a acaricia, tentando tranquilizá-la e contando, mudando de assunto, que brigou com Roberto. Joana revela que Roberto quer ter filhos. Regina sugere que ela abra logo o jogo com ele. Joana se sente incompleta e Regina garante que Roberto vai entendê-la. Joana deseja que Roberto se case com outra. Mariano conta para Aurora que adorou a noite. Ela avisa que sempre vai apoiá-lo. Mariano fala para Aurora que já a vê como uma amiga. No dia seguinte, Luísa e Teresa recebem massagens. Luísa reitera que está muito feliz e Teresa a elogia. Luísa conta que sempre gostou de Fernando. Teresa volta a ficar interessada na fortuna do Garanhão. Paloma e Arthur se encontram na praia e ficam surpresos. Paloma atualiza Arthur das novidades e conta que aceitou uma grande chance na carreira. Arthur conta que está investido em um negócio e os dois acabam descobrindo então que serão sócios. Arthur se desespera e Paloma deseja se aproximar dele. Teresa atende a ligação de Esperança e inventa que está morrendo de saudade dos pais. As duas conversam sobre a gravidez. Johnny descobre que Esperança está grávida e encara a irmã. Ela encerra a ligação. Teresa despista Luísa e reitera que vai ajudar Esperança. Paloma afirma que não agiu de propósito e percebe que ele está incomodado. Paloma insinua que o destino está do lado deles. Ele sugere que ela esqueça o passado. Paloma volta a pedir perdão. Esperança abre o jogo com Johnny e conta que pretende criar seu filho sozinha. Johnny reitera que não cuidou bem de Esperança. A sonsa conta que Mariano já saiu no tapa com Rubens. Johnny abraça Esperança. Paulo entrega alguns documentos para Rubens, que insinua que ele está metido com droga. Paulo nega e Rubens avisa que está de olho nele. Rubens pensa em adiar o casamento da filha. Aida aparece e Paulo conta que Teresa está espalhando mentiras sobre ele. Aida fica revoltada. Rubens confronta a filha e Aida defende a integridade de Paulo. Rubens reitera que pode destruir Paulo. Arthur e Paloma batem boca. Ela ressalta que descobriu a mentira de Teresa. Arthur a acalma. Teresa vê a rival e decide agir. Teresa aborda Arthur, que tenta se explicar para a noiva. Paloma e Teresa se provocam. Arthur conta que Paloma também é investidora do Lua Turquesa. Teresa exige que o professor não se associe a essa jararaca. Aida relembra que já viu Paulo se drogando. Ele disfarça e ameaça romper com ela. Ela o acalma e ele avisa que Teresa quer separá-los. Patrícia bajula a Aurora e a Aurora conta que ela mentiu. A Aurora coloca Patrícia para trabalhar. Johnny vai ao posto de saúde e se desculpa com Mariano. Os dois esculhambam Rubens. Johnny decide voltar a dirigir o táxi e deixa Mariano animado. Arthur liga para Rubens e eles divergem sobre Paloma. Arthur conta que já foi noivo da loira. Rubens fica chocado e Arthur tenta acalmar Teresa em seguida. Ela insinua que não confia no noivo. Teresa acha que Genoveva quer provocá-la e dá um chega pra lá em Arthur, ameaçando terminar o noivado. A Aurora percebe que Heitor está feliz. Eles elogiam Joana. Heitor pensa na esposa e conta que sempre priorizou a felicidade de Aurora. Heitor lamenta o sumiço da mulher e conta que a Aurora já até tomou as rédeas do próprio destino. A Aurora elogia Joana. Arthur sugere que Teresa não seja exagerada. Os dois seguem brigando. Teresa relata que Paloma quer envolvê-lo. Ele pede para ela confiar nele. Arthur informa que não vai desistir do negócio e Teresa morre de ódio. Mariano e Roberto seguem muito tristes. O médico decide parar de estudar. Roberto se sente esquecido por Joana. Mariano sugere que o músico continue seguindo em frente e relembra que Teresa também o apoiou em seus estudos. Roberto continua triste com Joana e supõe que ela tem outro.
A Aurora conta para Heitor que está começando a se dar bem com Mariano. Teresa desfila pela praia e conta que ninguém vai desafiá-la. Ela volta a dizer que só quer o dinheiro de Arthur. Marisa arruma a casa e Pedro aparece. Ele chama a mulher para morar no interior. Marisa conta que não quer deixar a vila. Pedro avisa que eles não têm nada para fazer na cidade. Marisa pensa nos filhos e Pedro a aconselha. Teresa conta para Luísa que Paloma também é sócia do projeto e se faz de vítima para Cunha. Teresa acha que Arthur ainda gosta de Paloma e abraça Luísa sofrendo muito, mas logo dá um sorriso. Arthur conta para Fernando que brigou com Teresa. Fernando relembra que o projeto é multimilionário. Ele acha também que Arthur pode voltar a cair nas garras de Paloma. Luísa discute com Paloma e exige que ela se afaste de Arthur, insinuando que ela só está tramando contra seu irmão. Paloma rebate essas acusações e Luísa a ofende, avisando que Arthur e Teresa estão comprometidíssimos. Rubens procura Genoveva. A Dondoca deseja que Paloma infernize Teresa. Rubens reitera que não quer problemas. Genoveva informa que sabe como agir e o beija. Ele a enrola e avisa que não pretende deixar Mayra. Teresa e Paloma se enfrentam. Teresa ameaça Paloma que não abaixa a cabeça. Teresa ressalta que Arthur só tem olhos para ela. Paloma chama a rival de manipuladora e admite que ainda ama Arthur. A guerra está declarada. Teresa informa a Paloma que controla Arthur. A loira ressalta que não vai mudar seus planos e desafia Teresa. Aida procura Aurora e volta a criticar Mariano. A Aurora defende o Moreno. Aida descobre que Mariano virou médico e debocha da situação. A Aurora tenta despistar Aida. A Aurora desabafa com Aida e deixa escapar que Mariano e Teresa se gostam. Aida volta a ressaltar que Teresa é uma interesseira. Arthur caminha e Luísa o aborda. Ela fala que Teresa não quer vê-lo. Luísa pede para o irmão sair do projeto, mas ele não dá bola para ela. Aida conta para Aurora que vai se casar no sábado. Mariano aparece e apressa a Aurora, que decide ir pegar a bolsa. Aida alfineta Mariano e ele avisa que não mudou. Aida conta que Teresa enganou Paulo e ele fica indignado. Aida abre o jogo com Mariano e conta que Teresa sempre debochou dele. A Aurora se despede de Aida. Marisa conta para Esperança que vai embora e ela sofre. Marisa reitera que precisa ajudar Pedro, ressaltando que venera o marido. Marisa confessa que não quer se afastar de Esperança e percebe que ela está mal. Esperança promete à mãe que vai ficar bem e jura que não vai voltar a errar. Ela deseja a felicidade dos familiares e abraça Marisa. Aurora sugere que Mariano não ligue para Aida. Eles ressaltam que Aida é muito mimada. Mariano melhora sua autoestima e pede dicas para Aurora. Arthur reencontra Paloma e ela o perturba. Arthur informa que ama Teresa. Paloma deseja a felicidade de Arthur e ele deixa ela confusa. Paloma percebe que Arthur ainda está com ressentimento e informa que não vai sair do projeto. Aida come com Genoveva. A Dondoca conta que viu os resultados dos exames de Paulo. Genoveva alivia Aida e elas sentem ódio de Teresa pela fofoca das drogas. Arthur avisa que não vai mudar sua vida por Paloma e eles brigam. Arthur exige que ela não se meta em seus assuntos, reiterando que não quer vê-la. Paloma se insinua, mas Arthur a contém. Arthur ressalta que Teresa é sua felicidade e que ele e Paloma jamais vão reatar. Genoveva conta que Paloma abandonou Arthur no altar. Aida deseja que o professor rompa com Teresa e trama contra a inimiga. Ela conta para Genoveva que Teresa gosta de outro. Logo em seguida, a Aurora revela para Mariano que vai começar uma residência. Ele ressalta que vai sentir falta dela e exalta o seu profissionalismo. A Aurora fica encantada. Luísa desabafa com Fernando e conta que não pode deixar Arthur sozinho. Fernando informa que não suporta Paloma. Mas ele deixa claro que Teresa deveria ser mais compreensiva. Arthur informa a todos que Teresa voltou para a capital. Teresa chega na vila e guarda a aliança. Mariano a aborda e ela tenta agradá-lo.
Teresa percebe que Mariano está muito estranho e ele a ofende, informando que já sabe de tudo. Mariano, aos gritos, chama Teresa de mentirosa e tenta humilhá-la, expulsando-a da vila. Mariano rejeita as explicações de Teresa e conta que ela também manipulou Paulo. Os dois se ofendem e ela jura que vai acabar com a raça dele. Mariano chuta uma lixeira e Teresa segue assustada. Regina conversa com Armando e conta que o problema de Luísa está se resolvendo. Regina deseja dar uma bronca em Teresa. Ela chega em casa e cumprimenta aos pais. Regina provoca Teresa e elas começam a discutir. Teresa relembra que não tem telefone e ganha o apoio de Armando. Teresa informa que só viajou para ajudar Luísa. Paloma descobre que Arthur também deixou o hotel. Luísa volta a falar para Jaburu que não a perdoa. Paloma ressalta que não quer criar problemas para Arthur. Luísa exige que Paloma deixe seu irmão em paz. Fernando reencontra Paloma e ela volta a ser encurralada por todo mundo. Paloma relembra que Fernando e ela eram amigos, mas ele avisa que ela não é digna do perdão de ninguém. Teresa ressalta que não queria preocupar a família. Ela conta para Armando que viu o mar. Teresa insinua que não pensa em besteiras. Regina percebe que a filha está sem aliança. Teresa disfarça e perde a paciência com Regina. Mariano informa a Roberto que não quer mais saber de Teresa. Joana escuta e descobre que Arthur também estava em Cancún. Mariano relata que Teresa brinca com todo mundo ao mesmo tempo. Joana reencontra Teresa e nota que ela está triste. Joana pega a Teresa no pulo e avisa que ela mentiu. Teresa tenta se explicar para Joana e pede perdão, contando até que Paloma apareceu em Cancún. Arthur chega na mansão e Lena informa ao patrão que Teresa mandou recolher seus pertences. Joana pensa o pior de Paloma. Teresa conta para Dinda que encurralou o noivo. Joana acha que Arthur passou dos limites com Teresa. Teresa nega. Arthur chega na casa de Joana e ela se retira. Arthur avisa a Teresa que não influenciou na decisão de Paloma. Ele acha que a noiva está com ciúmes. Teresa conta que Paloma o ama, mas ele não dá a mínima. Teresa exige que Arthur venda as ações do projeto, mas ele não obedece. Teresa se sente preterida por Arthur e exige que ele faça suas vontades, estando disposta até a abandoná-lo. Ele a segura e informa que uma relação sem confiança não funciona. Luísa conta para Fernando que concluiu seu trabalho e quer voltar para a capital. Fernando avisa que vai sentir falta de Luísa. Ela o informa que precisa apoiar Teresa. Os dois ressaltam que sofrerão com a distância. Luísa entrega seu cordão para Fernando e demonstra seu amor para ele. Ela conta que dá a vida por Fernando. Os dois namoram. Teresa intimida Arthur e ele insinua que ela está buscando pretexto para terminar. Luísa ressalta que o professor está priorizando Paloma. Arthur reitera que já deu várias provas de amor para Teresa. Os dois acabam rompendo o noivado. Arthur deixa Teresa aos prantos. Mariano conversa com Hernan e deseja dividir o consultório com ele. Hernan pensa em apoiar Mariano. Teresa conta para Joana que deixou Arthur encurralado e conta que foi abandonada por ele em seguida. Teresa percebe que pode perder tudo e recorda que foi desprezada por Mariano. Teresa não se conforma com a situação e reitera que ficou sem nada. Arthur surge no escritório bem depressivo, pensando em Teresa. Ele quebra tudo. Teresa inventa para Joana que não iludiu Mariano. Ela pede para Dinda seguir fazendo seu vestido de noiva. Teresa decide reconquistar Arthur e ressalta que tem muitos planos para o futuro. Joana sugere que Teresa meça a sua ambição. Teresa reitera que é capaz de tudo para conseguir o que quer. Joana sugere que Teresa apoie Arthur. Teresa reitera que não está disposta a ceder. Joana insinua que Paloma pode reconquistar o professor e Teresa fica desesperada. No dia seguinte, Luísa volta para casa e Arthur atualiza a irmã das novidades, como o rompimento com Teresa. Esperança fala para a amiga que não pode alarmar Marisa. Teresa sugere que Esperança foque em seu filho. Ela planeja confrontar Rubens e Aida. Arthur procura Rubens, que tem uma ideia, e decide representá-lo no projeto. O professor avisa que Teresa precisa aprender a se controlar. Apesar disso, Arthur admite que fica afetado sim ao ver Paloma.
Rubens sugere que Arthur procure Paloma. Esperança proíbe Teresa de abrir o bico. Teresa ressalta que a amiga não fez o filho com o dedo. Esperança reitera que não quer o dinheiro do antigo amante. Teresa avisa que o bebê precisa de uma pensão, pelo menos. Esperança ressalta que Rubens não é uma boa pessoa. Teresa informa a amiga que elas podem processar o infiel. Esperança conta que nunca teve outro homem em sua vida. Teresa decide defendê-la. Esperança lamenta o término com Rubens e Teresa sugere que ela se vingue dele. Ela coloca caraminholas na cabeça de Esperança. Aida celebra ao descobrir que Paloma causou problemas para Teresa e deseja que a rival se ferre. Rubens conta para Aida que Teresa é um chamariz para desgraça. Aida sugere que o pai aconselhe Arthur. Marisa e Pedro planejam a viagem. Johnny escuta e Pedro comunica ao filho que eles vão morar no interior. Johnny ressalta que não pode abandonar Esperança e deixa Pedro enfurecido. Os dois percebem que Johnny está escondendo alguma coisa. O Nanico decide continuar na cidade. Luísa visita Teresa, que revira os olhos. Teresa fala para Luísa que está péssima e culpa a Paloma por isso. Teresa conta que Arthur preferiu Paloma e pede o apoio da ex-cunhada. Teresa insinua que não tem mais um motivo para viver. Aida vai ao posto de saúde e Mariano fica surpreso. Johnny e Pedro pressionam Marisa. Pedro ressalta que considera a Esperança como morta. Marisa e Johnny chamam a atenção do chato. Johnny reitera que vai defender Esperança. Enquanto isso, Hernan encontra Esperança e ela conta que está superando seu problema. Esperança ressalta que Hernan sempre a apoia e pensa em seu filho. Hernan acha que Esperança vai ser uma boa mãe. Ela admite que até pensou em abortar. Hernan chama a atenção de Esperança enquanto ela segura sua barriga. Hernan reitera que vai ajudá-la. Logo ela conhece uma ginecologista. Mariano ressalta que Aida não gosta de pobre. Ela informa que não é má e deseja colaborar com o posto de saúde. Mariano aceita a ajuda da bruxa. Aida caminha pelo local e o despreza. Mariano entrega uma lista do que precisa para Aida. Ela levanta a bandeira branca para ele. Logo, os dois saem juntos do posto de saúde. Teresa vê a cena e Aida a encara. Ela tenta seduzir Mariano na frente de Teresa. Teresa exige uma explicação da inimiga. Aida comprova que Mariano é o verdadeiro amor de Teresa e assim decide abrir os olhos de Arthur.